como fugir do conflito de interesse que existe no mercado financeiro, nas recomendações para você conseguir montar uma carteira de investimento adequada para os seus objetivos. Nessa live nós vamos falar sobre isso, sobre conflito de interesse, sobre marcação ao mercado, que é um tema que eu venho falando com bastante frequência também, e como fugir desse conflito de interesse que está presente em diversas recomendações no mercado financeiro, né? Isso é fundamental para te realmente conseguir montar uma carteira de investimento adequada, que tenha produtos ali que atinjam os seus objetivos, que sejam compatíveis com os seus objetivos, e com o tempo, né, você conseguir realmente aproveitar os benefícios do mercado financeiro e não o contrário, né? Não ter ali produtos que vão fazer você passar por situações indesejadas, como enfrentar volatilidade, né? Ver sua carteira caindo, ou mais do que isso, né? Quando você chegar na data ali da realização do seu objetivo, do seu sonho, o valor que você vai ter na carteira vai ser totalmente diferente. Então nós vamos detalhar bastante esses conceitos aqui. Essa live é uma live direcionada também para o investidor que está começando a investir, que não tem o conhecimento básico para o mercado financeiro. Justamente esse eu acredito que seja o público que vai ser mais beneficiado ao longo dessa live. Por que é importante tu ter essa noção, né? Entender que existe conflito de interesse no mercado financeiro. O modelo que existe nos bancos hoje e também existe nas corretoras é um modelo onde, na grande parte, é um modelo onde os profissionais recebem uma comissão pelo produto que eles indicam. E isso gera um conflito muito sério, que é o conflito de o objetivo daquele profissional que está te recomendando pode ser diferente do objetivo que você tem quando investe no mercado financeiro. E aí o mercado financeiro que eu estou me referindo é tudo, desde poupança até ações. Então os bancos estão nessa lista aí também. Então esse é um grande problema, né? Porque imagina, se você for um investidor conservador, né? Você não quer volatilidade, né? Seja porque seu objetivo é previsível ou vai ser realizado num curto espaço de tempo, e você quer ter uma carteira segura, né? E aí você recebe uma recomendação de um produto totalmente inadequado, de uma carteira de renda variável, simplesmente porque isso gera uma comissão maior para quem está te recomendando. Isso é um conflito de interesse muito claro que existe no mercado financeiro, né? Então, a partir do momento que tu tem um produto que paga mais para quem te recomenda do que outro, o modelo induz o profissional, por uma questão lógica, a recomendar aquilo que ele recebe mais, né? E aí, por essa razão, é fundamental que o investidor ele entenda que existe essa forma de remuneração dos profissionais, que ele entenda que isso está presente não só nas recomendações diretas, naquela que vem um profissional e fala para te comprar um determinado ativo, mas até numa propaganda, até numa carteira recomendada que você receba, ou recomendações para que você movimente muito essa carteira. Então, tudo isso eu vou detalhar um pouco mais ao longo da live, mas essa é a principal razão para você se preocupar, enquanto investidor, com esse conflito de interesse. Você precisa ter claro que existe isso para você fazer uma análise adequada, para você realmente questionar quem está te recomendando algum produto e ter na sua carteira produtos compatíveis com aquilo que você espera. Você não pode estar correndo risco demais ou até o contrário, né? Correndo risco de menos e abrindo mão de um retorno que você poderia ter. Então, esse é um primeiro ponto. E aí um exemplo para ficar bastante claro, né, de como isso acontece, os produtos de renda fixa, principalmente. Então, renda fixa é quando tu investe em algum produto e tu tem uma certeza de como será rentabilizado aquele produto ao longo de um tempo, né? Então, ele não vai te surpreender se tu ficar do início ao fim, a não ser que o emissor quebre. Então é a única forma. Então, a renda fixa, as principais formas de renda fixa, os principais emissores são governo, banco e empresas, né? O governo vai oferecer títulos públicos, LFT, que é o título mais seguro, a NTNB e a LTN. São formas de tu emprestar para o governo. Empresas vão te oferecer debêntures,
e tem outras formas de crédito privado, que é Certificado de Recebíveis Imobiliários e do Agronegócio, os CRIs e os CRAs, e tem os bancos também, que oferecem, além da poupança, CDBs, LCIs, LCAs e outras letras de crédito também. Então, isso aí é renda fixa, né? Quando tu tem uma certeza. Não necessariamente tu sabe qual vai ser o valor no final, mas tu tem uma previsibilidade na renda fixa. Então, na renda fixa, muitas vezes existe essa diferença, né? Tem um CDB que paga uma taxa de 0,5% para quem te recomenda e um outro CDB que paga 0,7%. Então, é natural que o profissional recomende o que paga 0,7%. É claro que existem diversos profissionais bons que trabalham nesse modelo, mas aí não é o modelo, né? E sim o profissional que está fazendo a recomendação adequada. Mas o modelo é um modelo bastante conflitado que existe nos bancos e existe nas corretoras. Mas voltando ao exemplo, isso é um exemplo prático, né, que eu acabei encontrando em um cliente aqui da consultoria, que tinha uma NTNB, que é um título público atrelado à inflação para 2060. A pessoa foi lá e investiu no título público, nos produtos mais seguros que existe. Título público, teoricamente, é mais seguro que a poupança, né? E aí, só que é um produto para 2060. O produto era IPCA mais 5,6, se eu não estou enganado. Então, essa pessoa, se ela permanecesse até 2060, ela ia ganhar tudo que teve de inflação nesse período, mais 5,60 ao ano. Só que, naquele mesmo dia, no mesmo dia que ela comprou esse produto, esse mesmo título público estava sendo negociado lá no site do Tesouro, que é o site onde tu consegue comprar diretamente do governo, aquela dívida, né, onde tu está emprestando para o governo, tinha 0,1 a mais. Só que é 0,1 a mais do que o produto que foi recomendado através da corretora por 40 anos. Um pouco menos de 40 anos. Né? Esse 0,1 a mais por 40 anos gera uma taxa muito grande. Isso chega a quase 30%. E isso, para o profissional que te recomendou, vai ser pago no momento da recomendação. Então, ele ganha dentro do mercado financeiro, se ouve muito o termo ganhar na cabeça, né? Que é quando tu recebe de volta esse valor no momento que tu recomenda. Isso não acontece com fundos de investimento, por exemplo, que essa taxa vai sendo distribuída mensalmente, né, para quem recomendou. Mas no caso de renda fixa, não. No caso de renda fixa é na hora que ele recomenda, tem esse benefício para ele, né, de receber. Então, é um produto que muitas vezes é recomendado que não é adequado para essa pessoa. E ainda nesse exemplo que eu estava falando, já era uma pessoa com uma idade mais avançada. Né? Então tu percebe, qual é o sentido eu colocar um título público para daqui a 20 anos para uma pessoa que provavelmente não vai esperar esse tempo todo, vai precisar do recurso um pouco antes, né? De repente seja, nesse caso era um complemento para a aposentadoria que já estava muito próximo de acontecer, então ela ia usar esse recurso. Então não fazia o menor sentido aquele produto para aquela pessoa. Porque esse é um ponto importante. Não existe uma carteira que seja boa para todos os investidores. Existe uma carteira montada para aquilo que você espera. Né? Se você espera comprar um carro daqui a um ano, comprar uma casa daqui a 2 anos, os produtos que tem que estar na sua carteira são produtos que te proporcionem previsibilidade para essa data, né? Para daqui a 1 ano, para daqui a 2. Por exemplo, renda variável, ações e fundos imobiliários não pode ter uma carteira que tem um horizonte de investimento de 1, 2 anos. Não pode ter. Porque renda variável é normal que permaneça muito mais do que esse tempo caindo. Né? Então tu tem que ter um horizonte para essa classe de mais de 10 anos. Então tu vai ter que montar uma carteira de renda fixa, mesmo que tu seja um investidor agressivo. Né? Porque o teu objetivo é um objetivo de curto prazo. Não pode colocar uma classe que oscila, que passa por um ciclo muito grande, de forma que quando chegar no seu objetivo ali, na data do seu objetivo financeiro, do seu sonho, você não vai conseguir cumprir ele. Então, ter esses objetivos bem claros. Qual que é a data que você precisa do seu recurso de volta também é fundamental, até para você entender se a recomendação que você está recebendo não é uma recomendação conflitada.
Esse é um exemplo muito clássico dentro do mercado financeiro, né? Títulos públicos que são recomendados direto pela corretora, né? Que é quando você não vai lá e você mesmo escolhe o produto, vem alguém e te recomenda, né? Normalmente isso acontece para investidores que têm um pouco mais de capital, né? Já tem um capital ali que tem alguém cuidando daquele recurso mais diretamente. Isso às vezes é um problema, diferente do que muitos imaginam. Se tu souber fazer uma análise detalhada, a não ser que tu tenha um bom profissional te acompanhando, se não souber fazer uma análise detalhada, se tu souber fazer uma análise detalhada, é melhor tu investir sozinho. Tu procurar, tu fazer a tua análise, escolher o produto mais adequado, tu ter uma estratégia clara de investimento e seguir ela, né? Do que receber uma recomendação conflitada. Então, título público oferecido pela própria corretora, por alguém que está na corretora, é muito comum ter esse tipo de conflito, né? A pessoa te vender uma taxa um pouquinho mais baixa do que está sendo negociado no mercado naquele momento. Um outro exemplo muito claro de produto que tem conflito, COI, né, o Certificado de Operações Estruturadas. Esse produto, não que o produto seja ruim, mas muitas vezes ele paga bastante, paga muito para quem recomenda. Paga às vezes 2, 3% para quem está recomendando. Isso vai induzir aquela pessoa a recomendar esse produto para quem não precisa desse produto. Mais uma vez, um exemplo claro de conflito de interesse. O investidor tem um interesse, o profissional tem outro interesse. Só que percebam, se vocês estiverem no mercado financeiro já há algum tempo, vocês certamente vão lembrar de uma fase onde isso era ofertado todos os dias. Sempre tinha uma propaganda falando sobre transforme renda variável em renda fixa através de uma operação estruturada. Quando na verdade não é tão simples assim. Continua tendo renda variável, continua tendo uma série de riscos naquele produto ali, que faz com que aquele produto não seja indicado para muitos investidores. Se o investidor é conservador, ele não deve ter esse produto na carteira. E isso estava nos principais veículos de comunicação que se tem sobre mercado financeiro hoje. Aquilo sendo noticiado todo o tempo. Então o investidor recebe recomendações conflitadas também sem ser diretamente, né? Também indiretamente ele acaba recebendo. Então você precisa estar muito atento com esse tipo de recomendação. Só que mais uma vez, o primeiro passo para você fugir disso é você saber o que você quer. Por que você está no mercado financeiro, né? Se o seu objetivo for possível de alcançar somente com renda fixa, não tem por que você colocar mais risco na sua carteira. Você coloca mais risco se você precisa buscar mais retorno e se você aceita esse risco. Senão, não faz nem sentido você montar uma carteira agressiva. Coloca uma carteira conservadora para atingir o seu objetivo e está tudo certo. O mercado financeiro, é uma coisa que eu repito em quase todas as lives, o mercado financeiro é onde tu vai proteger o teu patrimônio e multiplicar ele. Não é de onde você vai obter a sua renda, né? A não ser que você tenha um patrimônio muito alto, mas aí é um patrimônio fruto de alguma coisa que aconteceu no passado, do seu trabalho ou do trabalho de alguém. Então, o mercado financeiro serve para isso, para você alocar um recurso que você já ganhou trabalhando, ou que alguém ganhou trabalhando e você tem ele agora. Você não vai ganhar muito dinheiro sem ter muito dinheiro no mercado financeiro. Então esse é um outro ponto importante, né? Conhecer bem os seus objetivos, saber onde você quer chegar para escolher os produtos mais adequados. Uma outra coisa que vem acontecendo muito no mercado é a questão de marcação no mercado, que é quando você vê as oscilações. E aí tem ultimamente, no início desse ano, foi aprovado aí que os produtos de renda fixa privados, de crédito privado, sejam marcados a mercado. E o que isso significa, né? Marcado a mercado e marcado na curva, que é uma outra forma de tu ver outros rendimentos. Se tu compra um produto de renda fixa, por exemplo, uma taxa de juros de 10% ao ano, de 10% num período, e esse produto de renda fixa vai te pagar R$100 daqui a um tempo, o preço dele hoje é 91, aproximadamente 91. É um exemplo que eu costumo usar nas lives aqui também. 91. Por quê? Porque eu aplico 10% em 91 e vai virar 100 daqui a um tempo.
no período que eu estou com aquele título lá, aquela renda fixa. Só que se a taxa de juros muda por alguma razão, muda para 15, por exemplo, o preço do título vai virar 86. Por mais que ele vai continuar te pagando 100, mais ou menos 86, vai continuar te pagando 100 lá no futuro, o valor presente dele hoje muda, porque agora eu vou aplicar 15% em cima desses 86, que vai virar os 100 reais lá no futuro. Só que isso é o mesmo produto que você comprou por 91 e agora ele caiu para 86. E aí você tem duas opções, né? Ver essa oscilação, ver que ele saiu de 91 e foi para 86, ou não ver. Você vai ver o produto subindo reto, direção ao 100, sair do 91 e chegar até os 100 reais. Só que por que eu considero o mais adequado você ver o que está acontecendo, ver a queda? Porque a taxa de juros, foi o que mudou nesse meu exemplo, nada mais é do que o preço do dinheiro. A taxa de juros é o quanto existe de risco naquele produto. Isso é influenciado pelo risco da empresa não ter pagar, risco do banco não ter pagar, risco do governo ter algum problema de não conseguir pagar a dívida pública, uma série de coisas nesse sentido, de problemas na economia. Tudo isso se reflete nos juros. Então, quando você não vê o que está acontecendo, e é extremamente comum essa recomendação, a recomendação no sentido, por que você vai ver essa carteira caindo? É melhor não ver. Você está vendo a realidade. Imagine o caso da Lojas Americanas que não conseguiu pagar suas debêntures. Se o investidor tivesse preferido não ver, ele ia ter 91, aí ele ia olhar no dia seguinte ia ter 92, 93, e aí no quarto, quinto dia não ia ter nada. Zero, perdeu tudo. Perdeu tudo porque a empresa simplesmente não teve condições de pagar. Se tivesse vendo aquela oscilação, no primeiro momento que a empresa começou a apresentar algum problema financeiro, a taxa de juros daquele produto começa a cair. Ou melhor, começa a subir. E o preço cai. Aí o preço ia cair para 85, o preço ia cair para 70, para 60, e você poderia não ficar confortável com aquele produto e sair, vender nesse momento que estava caindo. O que faz muito sentido, né? Você está vendo a oscilação, você está vendo o quanto tem de risco naquele produto, e pode ser que esse produto não faça sentido para você, você vende. É assim que funciona. Então, é um exemplo claro, né? De por que é importante ter marcação a mercado. Você ver realmente o que está acontecendo. Então, nos produtos de crédito privado, né, de empresas privadas, já existe essas duas opções, você ver ou não ver a marcação a mercado. Nos produtos bancários ainda não existe. Nos produtos bancários você vai ver na curva, você não vai ver a oscilação. Só que nos produtos bancários é um pouco mais tranquilo, porque tem a questão da garantia do fundo garantidor de crédito, que te garante até 250 mil reais de qualquer aplicação financeira dentro de bancos, né? Então tem uma proteção. Isso vale para poupança, isso vale para CDB, vale para LCI, vale para LCA. Então o FGC garante até 250 mil reais por CPF e até 1 milhão de reais, melhor, até 250 mil reais por instituição financeira e até 1 milhão de reais em diversas instituições financeiras por CPF. Tem essa proteção aí que o FGC te garante. Lembrando que o FGC não é uma coisa do governo, né? É uma instituição criada mantida pelas próprias instituições financeiras para dar segurança para os investidores e, consequentemente, os investidores aplicarem seus recursos, né? Então, cada instituição deposita ali uma quantia nesse fundo e ele garante caso alguma instituição venha a quebrar, né? Então, é uma garantia adicional que tu tem para produtos bancários. E é uma garantia que, no meu ponto de vista também, faz muito mais sentido tu aplicar em produtos bancários do que aplicar em debêntures, do que aplicar em CRI e do que aplicar em CRA, porque analisar crédito privado é muito difícil. Por mais que tenha uma rentabilidade maior, normalmente tem um risco muito grande também. Então eu particularmente prefiro produtos bancários, mesmo que seja um banco pequeno. Essa garantia do FGC
serve principalmente para produtos, para bancos pequenos, né? Porque dificilmente um grande banco vai quebrar ou alguma coisa nesse sentido. O risco ele é muito mais no pequeno banco. Então o FGC serve mais para cobrir o pequeno banco do que os grandes bancos. Por mais que também tenha um outro comentário dentro do mercado financeiro, uma outra narrativa de que o FGC não tem capacidade de garantir o sistema bancário. Todo o sistema bancário, obviamente não. Mas se tivesse alguma situação que todo o sistema bancário fosse comprometido, certamente teria uma intervenção do Banco Central, assim como aconteceu nos Estados Unidos, para que isso não gerasse um problema ainda mais sério, né? Então o FGC serve para bancos pequenos, principalmente para produtos de bancos pequenos. Então a minha recomendação normalmente vai nesse sentido, né? Quando tu vai escolher um produto de renda fixa, que esse produto de renda fixa não seja privado, não seja debênture, não seja CRI, não seja CRA, e preferencialmente, né, tu utilize fundos de investimento que tenham um bom desempenho para acessar essa classe. Se não, é melhor escolher CDB, é melhor escolher LCI e LCA. E aí isso é um ponto importante, né, que conecta ao tema de conflito de interesse. Muitas vezes uma debênture, muitas vezes um CRI ou um CRA gera uma comissão maior para quem recomenda do que um CDB. Então, às vezes pode ser por isso que tu está recebendo essa recomendação, simplesmente porque está gerando uma taxa maior para quem recomenda. Então, eu acho que esse é o ponto importante da marcação a mercado, né? Tu entender que taxa de juros é uma maneira de tu entender tudo que tem de risco dentro daquele produto, né? Então, tu ver o que está acontecendo, tu ver a marcação a mercado é fundamental para te entender qual é o nível de risco que tu está tendo dentro da tua carteira de investimento. Quando tu não vê isso, tu simplesmente está mascarando algo sobre os teus investimentos, sobre o teu patrimônio. Então, tu compromete uma parte do teu patrimônio ali. Pode estar comprometendo uma parte do teu patrimônio simplesmente por não estar vendo o que está acontecendo. Então, é um ponto que eu considero bem, bem importante também. Como que tu consegue fugir disso tudo, então? Basicamente fazendo a tua própria análise, né? Então, primeiro eu falei sobre conhecer os seus objetivos, né? Depois de conhecer os seus objetivos, ter um conhecimento mínimo sobre os produtos, né? Um conhecimento mínimo para entender isso que eu falei. Por exemplo, renda variável, o horizonte de investimento é mais do que 10 anos. Então, se o seu objetivo é para daqui a 2 anos, certamente tem um conflito aí, né? Certamente a pessoa que está te recomendando, ela está recomendando por um interesse próprio e não o seu. Ou você procurar algum profissional que não seja comissionado, não tenha esse tipo de interesse, né? Você não tenha, que não seja remunerado a partir de comissões. A comissão induz. E aí, só para você ter uma noção, o Reino Unido, por exemplo, proíbe o modelo comissionado, né? O modelo que o profissional ganha mais num produto do que em outro produto. Nos Estados Unidos, mais de 80% do mercado não é mais esse modelo, né? Já é um modelo onde não existe esse conflito de interesse, né? O profissional tem uma taxa fixa ou ele ganha uma porcentagem em cima do patrimônio. Então, o modelo comissionado é um modelo que tende a cair com o tempo, mas ele ainda existe e você que está investindo nesse momento precisa ter essa preocupação. Então, basicamente era esse o tema da nossa live de hoje. Na live da semana que vem eu vou falar um pouco mais sobre como fazer isso, né? Como escolher, como ter uma noção mínima sobre alguns produtos. Numa live onde eu vou detalhar desde o primeiro passo para o investidor que está começando até ele realmente montar uma carteira de investimento. Até a próxima.